Mais uma vez, vamos prosseguir com o nosso estudo sobre a história da igreja. Quero registrar aqui a alegria de ver tanta gente aqui nessa noite e observar que pessoas vieram de longe, de outras cidades. Então eu vi que veio gente de Itapera, tem um grupo também que veio de Santana do Ipanema, tem alguns que vieram de Maceió junto comigo e outros aqui da cidade. Realmente é bem encorajador o esforço dessa igreja para promover esse evento e compartilhar com aqueles que estão ouvindo, estão sendo chamados a realmente refletir sobre a história da igreja de Jesus Cristo. Não a história das igrejas, mas a história da igreja, da única igreja do Senhor Jesus Cristo. Diferentemente da palestra de ontem, nessa palestra eu vou usar alguns exemplos. Ontem eu não fiz isso. A gente tratou aquele período dos pais e citamos alguns nomes, mas pontuamos os acontecimentos mais importantes daquela fase. Hoje eu realmente vou tomar alguns nomes que foram importantes no trabalho de legar a tradição cristã, especialmente nos últimos anos. A gente viu ontem, um período da Era dos Apóstolos até o século 600, mais ou menos, como disse o pastor, com o último bom Papa, Gregório I, e foi assim chamado por Calvino. Não fui eu quem disse que ele é bom Papa, viu? Foi Calvino que o chamou de o último bom Papa, e você pode ver isso lendo as Institutas de Calvino, especialmente o livro 4, a primeira parte desse livro. Então, eu espero que, mencionando um pouco do histórico desses grandes personagens da história, a gente possa subtrair da herança deles aquilo que lá na frente vai ser usado pelas igrejas, quando as igrejas, e não homens em particulares, quando as igrejas estão adotando esses documentos como a expressão da fé da comunidade. E antes de iniciar, só quero dizer que eu quero dar o crédito de boa parte do conteúdo da palestra que eu vou dar agora ao Dr. Wes Bredenhoff. Ele é doutor em História da Igreja e das Igrejas Reformadas Canadense. Ele esteve no simpósio Os Puritanos, agora, quem teve a oportunidade de assistir as palestras do simpósio. E ele foi nosso professor no seminário das Igrejas Reformadas, no Instituto João Calvino, lá em Recife. E ele administrou para nós a aula de História da Igreja 4, que compreendeu esse período da Reforma. Então eu estou usando boa parte do material que a gente teve o privilégio de receber por meio da aula dele. Fiz alguns acréscimos de conteúdo e de explicação para poder transmitir para vocês aqui nessa noite. Ontem nós lemos, e eu quero ler novamente, Judas, na carta de São Judas, o verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que senti-me obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. E falamos ontem sobre essa fé como um conteúdo, a fé que é entregue. Tem duas frasezinhas em latim que é usado para diferenciar esse aspecto da fé enquanto conteúdo e enquanto ato. Então, existem duas sentenças, fides quae, se você pesquisando na internet e ver sobre isso. Então, fides qua fala sobre o ato de crer, e fides quae fala sobre o conteúdo em que se crê. Quando você diz que você crê, você não crê em qualquer coisa, você crê em alguma coisa. E se tratando de fé cristã, nós cremos em um conteúdo, e é sobre esse conteúdo que nós estamos falando aqui, dessas duas palestras, ontem e também faremos isso a partir de agora. Então, antes mesmo do período da Reforma, e quando a gente fala sobre Reforma, a gente está basicamente pensando naquela data de 31 de outubro de 1517, a data que era véspera de Todos os Santos, onde Lutero, aproveitando-se da cidade de Wittenberg, que estava lotada, porque lá estava um dos grandes acervos de relíquias. Então, aproveitando-se daquela ocasião, ele afixa as 95 teses na porta do castelo, da capela do castelo de Wittenberg. Então, essa é uma data referência. Mas antes mesmo disso, a gente pode observar que alguns homens importantes já estavam trazendo à tona alguns aspectos que Lutero, mais adiante,
Então, nas 95 teses e também em outros documentos que ele publicou, ele vai questionar. Começando, então, por John Wycliffe, no século XIV. Em Wycliffe já era possível ver o som abafado da verdade da palavra de Deus ainda dentro da Igreja Católica Romana. E foi bom, o pastor já mencionou antes, que dentro da Igreja de Cristo, mesmo sendo uma igreja apóstata, lá existia fiéis. Porque a Igreja de Cristo, ela nunca se quebrou na linha da história. Então, Deus, o nosso Salvador Jesus, é um rei que, como rei, nunca pode ficar sem súdito. Então, ele mesmo tratou de preservar na linha da história, mesmo nos momentos mais críticos da história, quando a maioria dos joelhos se dobravam a Baal, na época do Antigo Testamento, ele disse, eu preservei 7.000 que não fizeram isso. E em todas as eras foi assim. Mesmo que o pastor mencionou, à vista dos olhos parecia que não existia igreja, mas temos por certo que Deus é um rei que não pode ficar sem súdito. Então, ele sim preservou mesmo quando a gente não pôde ver. Então, essa igreja, no período das trevas medonhas, como é conhecido o período medieval da igreja, homens estavam ali, ainda que com voz rouca e abafada, gritando e clamando as verdades da palavra de Deus contra os erros da Igreja Católica Romana, e um desses homens foi John Wycliffe. Ele foi o responsável pela primeira Bíblia publicada em língua inglesa, embora ele não leva o crédito principal, porque no século seguinte, William Tyndale publica a Bíblia em inglês também, e no caso de Tyndale, ele usou os textos originais, e na época de Wycliffe, ele não usou o texto original em grego e hebraico, mas ele usou a tradução latina para fazer, então, a sua tradução para a língua inglesa. Mas foi muito importante essa atitude de Wycliffe em fazer isso, porque ele estava desafiando a igreja, que não colocava a Bíblia na mão do povo, e até a missa era pronunciada em latim, e parte da missa era pronunciada aos sussurros, de modo que ninguém que estava ali podia entender. Então, essa atitude de Wycliffe de colocar a Bíblia na mão do povo tem um efeito muito poderoso para o movimento de reforma que vai acontecer mais tarde. Wycliffe, ele fazia parte do grupo de professores, de doutores da cidade de Londres e na Inglaterra. E entre os pontos que ele se especializou em estudar, estava o tema de igreja e Estado. Ele trabalhou muito esse tema. E nessa época, a coroa da Inglaterra já fazia muito tempo que não pagava os tributos devido a Roma. Isso causou muita tensão entre Roma e Inglaterra, e quando isso aconteceu, Wycliffe se posicionou em favor da coroa britânica, na atitude dela de não pagar os impostos devido a Roma. Você pode imaginar, então, a consequência negativa que isso teve para esse homem nessa época. Ele continuou como um crítico ferrenho da Igreja Católica e da estrutura da Igreja naquela época. A influência dele foi muito mais forte na Inglaterra, na sua época e até em período posterior, mas não exclusivamente na Inglaterra. De fato, se espalhou pelo continente e até o conhecimento dos escritos de Wycliffe vai chegar na Boêmia, na capital Praga, hoje é República Tcheca, né? Na época era Boêmia. E lá, até os escritos de Wycliffe vai impactar uma outra figura importante que eu vou mencionar logo em seguida. Então, alguns pontos importantes do pensamento de Wycliffe. Ele escreveu vários livros que estavam destacando esses pontos que ele estava protestando contra a igreja, a estrutura da igreja. Ele não concordava que era a estrutura ideal da Igreja de Cristo. Tem um livrinho aqui chamado A Igreja de Cristo, que explica o modelo bíblico de igreja governada por presbíteros. É um bom livro. Também o Wycliffe favoreceu imensamente a pregação. Na época dele, não era comum ter pregação. Hoje parece uma coisa tão normal e às vezes até abusada. Mas na época dele não era normal ter pregações, porque na homilia o povo não entendia o que o padre estava falando. Então ele desenvolve a prática de pregação e estimula essa prática, levando o conhecimento da palavra de Deus às pessoas mais simples. Wycliffe também criticou a transubstanciação, que é aquela doutrina católica romana
que diz que na hora da Santa Ceia, da Eucaristia, o pão ele é transformado em corpo de Cristo e o vinho é transformado em sangue de Cristo. E maldito é aquele que disser que na hora da missa ainda tem pão e vinho ali. Isso é o que diz o Catecismo Católico Romano. É maldito todo aquele que disser que na missa tem pão e vinho ali. Você não pode referir-se mais como pão e vinho, mas como corpo e sangue de Cristo. Ele criticou a doutrina e disse que a razão por que ele não acreditava nela é porque ninguém conseguia explicar como é que a substância se transforma. A igreja afirmava a transformação, mas ninguém conseguia explicar como é que essa transformação acontecia. E por causa disso, ele rejeitou esse ensino católico romano da transubstanciação. Wycliffe foi condenado pela igreja em 1377, na época dele, mas ele foi protegido pelo governo inglês e não chegou a ser punido, mas posteriormente, no ano de 1428, os seus ossos foram recolhidos e queimados e ele foi publicamente condenado como herege, já depois de morto. Então, sobre essa primeira figura, podemos perceber que ele questionou vários pontos da reforma da Igreja Católica Romana já, veja, 2 séculos antes da reforma, no século XIV. E ele acabou legando para o movimento posterior de reforma aquela força anticlerical que seria necessário para que a reforma fosse adiante. Ou seja, alguém tinha que questionar a estrutura da igreja daquele momento e John Wycliffe faz isso. Além, é claro, de incentivar uma volta para as Escrituras e pronunciar as Escrituras abertamente para o povo. O segundo nome é John Hus. Hus é a palavra ganso. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para cá, no Google, e a palavra no dicionário hoje, no dialeto tcheco, não traduz mais como ganso, mas no dialeto antigo, a palavra Hus era ganso. Ele foi ordenado padre na Igreja Católica Romana no ano de 1400 e assumiu a direção da Universidade de Praga. Ele identificou-se com os escritos de John Wycliffe, que a essa altura havia atravessado o rio e chegado até o continente e até também a cidade de Praga. E John Hus realmente não era um homem tão eloquente como Wycliffe era antes dele. Mas apesar disso, ele tinha uma oratória muito boa e ele fez uso da pregação que Wycliffe havia despertado. Então ele não era um erudito, mas fazendo-se valer da pregação, ele realmente estava expondo todas as verdades bíblicas e até apresentando alguns questionamentos que Wycliffe já tinha feito. Um fato histórico também interessante é que nessa mesma época, aqui no início do ano de 1400, quem já viu um pouco de história sabe que houve uma época em que o papado foi dividido, né? Ele passou por uma fase de divisão e outro papa foi eleito, e ficou um papa em Roma e outro papa em Avião, na França. E nessa época dessa divisão é que, mais tarde, até Lutero escreve um livro que refere-se a esse episódio para falar que a Igreja Católica Romana era refém dos seus próprios pecados. E ele publicou o livro do cativeiro babilônico da Igreja. Talvez alguns conheçam. É uma referência a esse cativeiro da Igreja. Quando estava acontecendo essa divisão de papa, isso mexia com a Europa inteira. E, então, uns ficavam do lado de um papa, outros ficavam do lado de outro. E a igreja na Boêmia ficou do lado de um papa, enquanto que Hus assume a posição do lado contrário, apoiando um outro papa. E nessa discussão, quando isso chega ao conhecimento do clero, então uma bula papal proíbe John Hus de pregar. Lembre-se, ele estava pregando livremente. Então, essa primeira bula papal proíbe-o de pregar, proíbe os livros de Wycliffe que haviam chegado ao continente. Como ele não tinha mais acesso aos livros, ele começa então a pregar com mais força ainda até que vem a segunda bula e proíbe-o também de pregar. E não podendo mais, então, pregar na igreja, nem ler os livros, ele abertamente sai à rua criticando as indulgências da igreja, e a gente vai ver isso mais fortemente com Lutero mais adiante. Então a gente já pode ver como antes de Lutero as coisas estavam já em alguma medida acontecendo.
Então, para resolver esse problema do papado dividido em dois, foi convocado o Concílio de Constança, e nesse concílio foi mencionada a situação de Hus, porque Hus ele foi primeiro proibido de pregar, os livros de Wycliffe que ele estava usando foram confiscados, mas ele continuava desafiando a igreja nas ruas, falando contra as indulgências. Então ele foi convocado para esse Concílio de Constança, mas ele sabia dos riscos que existiam. Então o príncipe concede a ele um salvo-conduto para ele ir para esse concílio. Mas apesar do salvo-conduto, ele é preso. Quem assistiu já o filme, John Hus, tem disponível na internet. Ele é preso e acusado de várias coisas. Algumas dessas coisas ele aceitou. Ele disse, de fato, isso é verdade. Mas se eu estou errado, mostre pela palavra de Deus. E nenhum dos bispos foi capaz de demonstrar pela palavra de Deus que ele está errado. Então, sem poder provar, exigiu ele rendição incondicional, o que ele não fez. E por não fazer, ele foi então sentenciado à morte. Enquanto ele foi levado para a fogueira, colocaram uma mitra na sua cabeça com desenhos de demônios, para dizer que assim a alma dele seria atormentada no inferno. E enquanto ele era colocado sobre o cadafalso e preparado para ser colocado na fogueira, ele pronunciou então aquela frase que é muito conhecida, né, de todos. Hoje vocês assam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne. E alguns dizem, mas tem questionamento sobre essa informação, que ele morreu cantando. Enquanto o seu corpo era queimado, ele cantava louvores a Deus. Então, Hus, apesar dele não ter se afastado tanto da igreja, como o Wycliffe fez um pouco antes, apesar disso, ele defendeu firmemente que todas as tradições da igreja só podiam ser defendidas com o apoio da palavra de Deus. Ele continuou apoiando muita parte da tradição da igreja, mas ele dizia, só pode ser apoiado aquilo que puder ser confirmado com a palavra de Deus. Então a influência de John Hus, então, vai atravessar o século e vai chegar na época de Lutero. Mas então, resumindo isso, ele manteve-se do lado da igreja mais do que John Wycliffe havia feito, mas apesar disso, questiona a autoridade do Papa, afirmando, só Cristo é o cabeça da igreja. Então, ele, além disso, defendeu que a igreja, o pastor falando sobre igreja visível e invisível, ele também defendia que a igreja verdadeira é a igreja dos eleitos, não aquela igreja visível que era ostentada pela Igreja Católica Romana. Ok, passando então ao século seguinte, agora século XVI, Martinho Lutero, o martelo de Wittenberg. Depois dos primeiros anos de estudo de Martinho Lutero, ele entra para o mosteiro agostiniano de Erfurt, na Alemanha. Isso após aquele episódio, que quem já viu o filme, aquele episódio onde ele, numa tempestade que ele enfrenta durante uma viagem, ele apela para Santa Bárbara? Santana, isso. E então ele promete que se dedicaria. E ele faz isso entrando em 1505 no mosteiro agostiniano de Erfurt. Em 1507, ele se doutorou em teologia. Em 1507, ele foi ordenado padre. Em 1512, ele foi doutorado em teologia. Então, em 1517, já depois de lecionar teologia em Wittenberg durante alguns anos, então surge essa oportunidade. Lutero estava recentemente dando aulas baseado no livro de Romanos, e lendo Romanos, ele se impressionou com aquilo que nós lemos em Romanos capítulo 1, verso 17. Né? Porque o justo viverá pela fé. E ele começa a estudar esse conceito de justiça. E ele descobre que a justiça que Deus exige, ele dá. Porque essa justiça o ser humano não tem condição de cumprir. Então essas coisas estão mexendo com a cabeça de Lutero. E junto com isso, o absurdo da venda das indulgências, que a essa altura se tornara insuportável. Então ele questiona, na véspera do dia de Todos os Santos, afixando na porta da capela do castelo de Wittenberg as 95 teses, que basicamente estão questionando as indulgências e a autoridade exagerada do Papa, mas ele não mexe com muitas questões
teológicas e nem mesmo sobre esse aspecto da teologia da cruz naquele momento. Essa teologia da cruz de Lutero, que fala da necessidade da cruz para a salvação do pecador, era uma crítica à teologia da glória que vinha sendo bastante disseminada ao longo da história medieval, que valorizava o esforço humano na aquisição da salvação. Falava sobre a capacidade do homem de conseguir salvação. No ano seguinte, 1518, Lutero teve em Wittenberg, em Heidelberg, a cidade onde foi escrito o catecismo que o pastor já mencionou. Ele esteve lá numa conferência anual dos bispos, dos monges agostinianos, e durante essa conferência dos monges agostinianos ele apresentou 40 artigos, e nesses 40 artigos veio a público então a sua exposição sobre a teologia da cruz, defendendo que a cruz é necessário para a salvação do pecador. Lutero ele resumiu a doutrina da igreja em duas grandes bases: lei e graça. Isso está em todos os escritos de Lutero. Então, a lei fala do que Deus exige e a graça fala do que Deus dá. Então, isso realmente está dirigindo o pensamento de Lutero. Ele contrasta fortemente a justificação com as obras, que era o comum durante vários séculos. A salvação por meio das obras era a teologia quase que oficial da igreja, e ele confronta isso com a teologia da justificação. Isso batia de frente com um grande nome da igreja, que era Tomás de Aquino, que gradualmente foi substituindo a posição que Agostinho tinha dentro da igreja. Ontem nós vimos sobre Agostinho, sobre o documento de 529 no Concílio de Orange, que na disputa entre pelagianismo e agostinianismo, que não tinha mais a ver com aquela disputa do século IV entre ele e Pelágio. Isso foi uma nova modalidade de pelagianismo que havia surgido, e naquele momento foi reafirmado que a salvação teria que ser iniciada com um ato de Deus. Então, graça primeiro, resposta do homem depois. Isso foi em 529 no Sínodo de Orange. Mas depois dessa fase, o papel de Agostinho dentro da igreja foi diminuindo. Não chegou a desaparecer. Na época de Lutero, a gente viu que tinha mosteiro ainda agostiniano. Era estudado os escritos de Agostinho. Mas a sua doutrina não tinha tanta força na igreja. Tinha perdido espaço para Tomás de Aquino, com o seu aristotelismo. Então, Aquino explicava a salvação como um processo que se desenvolvia, e nesse processo em desenvolvimento era muito levado em conta as boas obras das pessoas. Isso era a explicação de Tomás de Aquino. Então, Lutero realmente está batendo de frente, dizendo que o que é necessário para a salvação do pecador é a justificação que vem de Deus. Lutero ainda destacou 3 aspectos importantes da lei. O pastor mencionou também aqui, já na palestra de ontem e também de hoje. A lei, nos 3 aspectos que depois vai ser mais bem explicados por Calvino, fala sobre a lei como forma de apontar para o pecado. Ele acusa o pecado. Vocês são pecadores, vocês sabem disso? Não é por outra razão, senão porque a lei de Deus diz, vocês são pecadores. A lei aponta para o pecado. A lei também servia como um guia nas atividades civis. Então, regulamentava várias atividades civis, e a lei também servia como nosso guia de gratidão, e o pastor especificamente mencionou isso. O Catecismo de Heidelberg, na sua tripla divisão, a terceira parte do catecismo, explica os 10 mandamentos, não para ensinar como você deve ser salvo, mas como povo salvo, você usa os 10 mandamentos para mostrar a sua gratidão a Deus. E Lutero enfatizava esse terceiro aspecto da lei, a lei como guia de gratidão do povo de Deus. Por causa exatamente dessa ênfase de Lutero à lei como expressão de gratidão, ele foi acusado em sua época de antinominiano, ou seja, como se ele fosse contra a lei, porque na interação entre lei e graça ele estava enfatizando a graça de Deus.
Lutero leu o livro que John Hus havia escrito sobre a igreja, no qual John Hus criticava fortemente a estrutura da igreja. Inicialmente, Lutero não foi contra a igreja. Quando a igreja condenou John Hus, pelo fato da igreja ter condenado John Hus, inicialmente não. Mas com o passar do tempo, quando ele mesmo começa a descobrir os erros da igreja cada vez mais, e quando ele mesmo começa a experimentar a perseguição da igreja, ele muda de ideia e até defende John Hus, acusando a igreja de ter sido injusto com ele. Então é nesse momento que ele toma para si aquele papel de John Hus, de desafiar a igreja, e ele então retoma aquela frase pronunciada por John Hus, de que vocês hoje assam um ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne, e ele toma isso para si, e como sendo ele mesmo aquele cisne que o próprio John Hus havia profetizado que 100 anos depois nasceria. Isso, de fato, coincide um pouco com os períodos. Alguns até falam que isso é lenda. Então, existe questionamento se tudo isso realmente, se Lutero realmente falou isso ou se é apenas uma especulação posterior aplicada à história de Lutero. De qualquer forma, realmente está acontecendo isso, né? Lutero escreveu catecismos que servia para instruir as crianças alemães, mas também para instruir os adultos. E muitos outros benefícios. Ele traduziu a Bíblia para o alemão. Essa tradução da Bíblia para o alemão serviu como uma uniformização do alemão como idioma, porque até então existiam vários dialetos, e por causa da sua versão da Bíblia em alemão, ele contribui para a uniformização do idioma alemão. Esses catecismos de Lutero possivelmente tenham sido os primeiros catecismos da época da Reforma. O pastor já falou aqui, defendeu um pouco a palavra catecismo, eu quero só colocar mais uma pitada, porque a palavra que está por trás da palavra catecismo tem na Bíblia de vocês. O problema é que a maioria não sabe disso. São vários textos, eu posso dar depois para você, eu tenho anotado aqui, mas um deles é Gálatas 6,6. E aparece 2 vezes a palavra. Por trás da palavra catecismo tem um substantivo e um verbo, catequel, do qual deriva a palavra catequismo. Então, essas palavras foram traduzidas na nossa Bíblia como instrução, instruir, ensino, ensinar. Então, por causa da tradução, você nunca imagina que por trás dessa palavra, no seu texto original, tem a mesma palavra que foi usada para catecismo. A palavra catecismo é a palavra grega, mas então é uma palavra bíblica. Então, não é justo o preconceito contra o termo catecismo só porque os católicos romanos usam. Então, isso realmente é completamente injusto. Concluindo, Lutero, ele lega um movimento para a reforma que segue-se depois dele, um movimento que tem um viés fortemente religioso, mas também tem um viés político. Ele também esboça os primeiros sinais daquilo que posteriormente serão os 5 solas da Reforma. Já ali em Lutero isso está sendo esboçado já. E Lutero também merece a honra de ter tirado a justificação do contexto das obras, aristotelismo, e ter colocado no contexto da graça de Deus, fazendo com que as pessoas voltassem para a Escritura para aprender sobre a salvação. E ainda a sua ênfase na necessidade da cruz. Então, desenvolve essa teologia da cruz, será importante para os reformadores depois de Lutero. Ulrico Zwinglio, reformador suíço de Zurique, ele, nos primeiros anos, como padre ordenado da igreja, numa comunidade fora da região de sua família, ele viveu como padre bem fiel à igreja. Depois ele conseguiu uma vaga numa paróquia mais próxima da residência. Naquele momento, alguns dizem já que já existia alguma influência de outros reformadores sobre ele. Ele começa a fazer aquilo que John Hus já havia feito também, pregar. Veja o poder da pregação. Então, ele começa a estudar nas suas pregações, ele ia expor os livros da Palavra de Deus. Então, cada vez que ele expunha na pregação os evangelhos e as cartas, cada vez mais ele se afastava da doutrina católica romana, nas suas pregações.
E durante o ano de 1522, aconteceu um episódio importante na igreja da cidade de Zurique, que um grupo de pessoas quebrou o jejum da quaresma, comendo salsicha. Mas o Zwinglio não faz nada. Isso mostra que realmente ele já estava passando por um processo de mudança, porque ele até então era um padre bem fiel, mas agora ele vê isso acontecendo, mas ele ignora, não fala nada. E nos sermões dos domingos seguintes, ele refere-se ao episódio anterior, defendendo o direito de comer e escolher o alimento que quer comer. E assim ele defende aquele grupo que antes houvera essa atitude contra a tradição da igreja. Ele ainda pregou contra o celibato e estimulou o casamento, assim como Lutero havia feito. E ele tomou uma atitude que fez ele cair na graça do povo. Ele criou uma escola na cidade para ensinar as línguas originais grego e hebraico para os homens da cidade e assim fornecer aos homens capacidade para julgarem quando os padres estivessem pregando. Então veja a artimanha dele. Isso fez com que ele caísse na graça do povo e ganhasse a confiança dos moradores da cidade e até mesmo dos políticos da cidade, que a essa altura, insatisfeito com Roma, via nessa manobra uma possibilidade de ver-se livre dos altos impostos que Roma lhes impunha. Dentro da igreja de Zurique, tem outro fato histórico importante, porque já ouvimos antes, e o pastor até mencionou que eu iria voltar a isso, sobre os anabatistas, né? Dentro da igreja de Zurique tinha um grupo de pessoas que estava insatisfeito com a lentidão da reforma, porque de fato Zwinglio, ele era um homem da igreja, ele estava reformando a igreja, mas ele estava fazendo isso paulatinamente, ele estava ensinando, ele estava instruindo, ele estava preparando o povo para cada vez andar um nível a mais na reforma. Mas sempre tem aqueles revolucionários que querem resolver tudo na hora, no quebra-quebra. Então, esses revolucionários lá dentro lutaram com o Zwinglio, e um homem chamado Conrad Grebel, ele liderou esse grupo, rompendo com a igreja, e até começou a renegar a igreja e o seu batismo, e começou então a batizar aqueles que faziam parte desse grupo, e todos que haviam sido batizados na igreja católica na infância. Então, é daí que surge o termo anabatista. O prefixo ana, grego, afixado ao substantivo, dá uma ideia de, mais uma vez, de novo, repetição. Então, esse contexto de anabatismo, ou seja, de um tipo de reforma radical, uma reforma que quer resolver as coisas à força, foi fortemente combatido pelos reformadores. Na França, Calvino escreveu ao rei contra os anabatistas, porque de um lado o rei Francisco estava perseguindo os cristãos na França, os huguenotes, sobre a alegação de que eles eram desordeiros. E Calvino então faz uma distinção entre esses desordeiros anabatistas e os verdadeiros cristãos que, por meio dos reformadores e das igrejas reformadas já existentes na França e em vários lugares, estavam defendendo a fé cristã. Então, vários reformadores e vários documentos reformados estão refutando o ensino do anabatismo. Eu já vi que alguém comprou as 3 formas de unidade e depois pode ver na Confissão Belga, no artigo 36 da Confissão Belga, a Confissão Belga rejeita o ensino dos anabatistas em 2 aspectos no artigo 36. Primeiro, pelo fato de que eles rejeitaram o governo civil, porque eles rejeitavam qualquer autoridade sobre eles, enquanto que Romanos 3 está ensinando que devemos ser governados pelas autoridades. Essa é a vontade de Deus. E a segunda rejeição no artigo 36 é que eles forçavam a divisão de bens. E a gente sabe muito bem o que significa isso. E a confissão claramente rejeita essa imposição da comunhão de bens. E o artigo 14 da Confissão Belga também, tratando sobre a encarnação do Filho de Deus, rejeita a heresia anabatista que dizia que Jesus, o Filho de Deus, desceu para o ventre de Maria, mas não usou nada de Maria. Nem carne, nem sangue de Maria.
Então, o ventre de Maria serviu apenas como uma bolha, como a placenta que gera, sem ter recebido absolutamente nada de Maria. Isso faz com que Jesus, o Filho de Deus, não fosse o verdadeiro homem. Isso foi fortemente rejeitado pelos reformadores, baseado na confissão de fé da igreja herdada dos primeiros séculos. Já mencionamos isso. Jesus era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então, os reformadores, eles não inventaram nada novo, mas eles recorreram à confissão da fé da igreja primitiva e do credo dos primeiros séculos, que nós já mencionamos, para refutar o ensino dos anabatistas de que Jesus Cristo não tinha uma verdadeira natureza humana, mas tinha uma natureza humana que veio do céu. Zwinglio, então, esteve presente em 1529 no colóquio de Marburgo, na Alemanha. Ele foi para lá para participar de um colóquio promovido pelo príncipe de Hesse, Filipe. Esse príncipe, ele é um príncipe luterano e ele estava tentando a todo custo promover a paz entre os luteranos e os protestantes. Ele realmente queria uma concórdia e ele convida vários reformadores para esse colóquio que aconteceu em 1529, chamado Colóquio de Marburgo. Eu até essa semana, esses dias agora, eu compartilhei um artigo onde eu tenho uma foto que é muito conhecida, que acho que muita gente conhece a foto, mas muita gente conhece a foto, mas não sabe que foto é aquela ali. Então eu compartilhei essa foto explicando um pouco sobre aquela foto. Aquela foto está contando história, até o título do artigo é Fotografias Contam História. Então, lá tem a foto do colóquio de Marburgo, e lá na foto você pode ver Lutero apontando para a mesa e Zwinglio aqui apontando para o céu. O grande debate entre os reformadores naquele momento era acerca da ceia. Lutero não concordava com a Igreja Católica Romana quando dizia que na ceia Cristo era transformado, o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo, mas ele ainda concordava que o corpo de Cristo estava ali e o sangue de Cristo estava ali. Mas ao invés de falar de uma transformação, ele falava de uma consubstanciação, ou seja, o corpo de Cristo está junto com o pão continua pão, mas o corpo está ali. Vinho continua vinho, mas o sangue está ali. Então, de transubstanciação para consubstanciação. Enquanto que Zwinglio estava dizendo não. Zwinglio estava dizendo que o texto deveria ser interpretado metaforicamente, assim como acontece em outras passagens. Tem um nome bem importante nesse período da Reforma, que é o Ecolampádio. Não sei se alguns já ouviram falar. O Ecolampádio toma a palavra aqui para citar João 6 e mostrar para Lutero que em João 6, Jesus cita a metáfora, como em outros lugares. Eu sou a porta, eu sou o caminho. E nenhum desses lugares significa que ele de fato é aquilo, a porta ou o caminho. Lutero concordou, mas não abriu mão que no caso de Mateus 26, de fato, quando Jesus disse, isto é o meu corpo, ele estava dizendo que de fato ali estava o seu corpo. Então até você pode ver o nome de Cristo escrito na mesa para onde Lutero estava apontando. Alguns até dizem que Lutero era um pouco austero, né? Alguns dizem que ele escrevia com a unha, de tanto ele ficar raspando. Hoc est corpus meum, isso é a frase em latim, isto é o meu corpo. E ele escreveu hoc est corpus meum. E a palavra, o verbo para aqui, estim, esse verbo ficou registrado na madeira onde ele estava escrevendo. Nesse colóquio existiam outros reformadores, Ecolampádio, Melanchthon, Martin Bucer estava presente também, entre outros. Foram cerca de acho que 60 pessoas convidadas que puderam ter acesso ao local. Muitos outros, do lado de fora, uma grande multidão, foram barradas, né? Não cabia todo mundo dentro do espaço. Ok. Zwinglio provavelmente conhecia as 95 teses de Lutero, mas ele propositadamente decide não usar essas teses porque ele dizia, eu prefiro aprender com a palavra de Deus. Então, o que a gente vai ver na história dos reformadores, de vez em quando, alguns historiadores modernos não gostam nem de citar Zwinglio entre os reformadores, porque em alguns aspectos ele se afastou bastante dos demais reformadores.
E por mais que Calvino tenha tentado na época de Zwinglio, não houve muito consenso. Somente depois da morte de Zwinglio, que eu vou falar agora em seguida, é que o sucessor dele consegue trazer o pensamento reformado de Genebra muito mais próximo para aquilo que estava acontecendo em Genebra. Então, Zurich e Genebra ficam muito mais próximos depois da morte de Zwinglio com o seu sucessor, que é Martin Bullinger, melhor dizendo. Busser é Estrasburgo. Zwinglio morreu em 1531 em uma batalha. Zwinglio, diferentemente de Lutero, ele era homem do povo. Ele realmente se envolvia. E quando os católicos romanos invadiram Zurich, ele foi para o fronte de batalha, mas acabou sendo ferido. E enquanto ele estava no chão, os inimigos chegaram e exigiram que ele se confessasse dentro da prática católica romana, o que foi recusado por Zwinglio, ainda ferido no chão. Por causa disso, eles pegaram o corpo de Zwinglio e, com 4 cavalos, eles esticaram o corpo até que fosse completamente despedaçado. E depois eles ainda pegaram as entranhas de Zwinglio e espalharam pela cidade para mostrar o repúdio a esse que era para eles o grande desordeiro da cidade. Então Zwinglio morre como homem do povo. Então ele inicia a reforma da igreja com a palavra de Deus e como homem do povo. E inclusive tem o mérito de ter evitado que acontecesse em Zwinglio, o mesmo que aconteceu na Alemanha, porque quando surge a revolta dos camponeses, Lutero assume uma posição em favor ao lado dos príncipes, porque ele entendia que os príncipes tinham o direito legítimo de proteger. Mas o apoio que ele deu acabou promovendo, ou favorecendo, pelo menos, a grande carnificina da batalha contra os camponeses. Diferentemente, Zwinglio se coloca em favor do povo e intermedia as negociações com a liderança dos príncipes, evitando esse banho de sangue. Então, realmente, ele foi bem importante nisso. Chegamos a Calvino, então, agora a Genebra. Calvino, o pastor de Genebra. Calvino começa a sua vida como católico romano, mas ele não chega a se tornar padre, como acontece com outros reformadores. Ele fez direito, e esse conhecimento de direito foi muito importante para a estruturação do pensamento calvino. E, ao contrário do que às vezes se fala, porque quando muita gente fala sobre Calvino, predestinação. Calvino escreveu muito pouco sobre predestinação. Se você lê as Institutas, você vai ver que ele dedica muito mais espaço a outras doutrinas do que a predestinação. Predestinação não era a coisa principal na teologia de Calvino, era uma consequência das doutrinas que estavam na base. Ele enfatizava, por exemplo, que a vida inteira do crente é uma vida de adoração. E essa vida deve ser controlada pela palavra de Deus. E quando ele falava sobre a adoração corporativa no culto, Calvino dizia, nesse caso, só a palavra de Deus pode dizer o que deve estar presente no culto. Como deve ser a adoração do povo de Deus. Ele limitou a adoração no culto corporativo àquilo que a palavra de Deus ordena. Acho que foi no evento passado, eu falei rapidamente sobre isso, explicando que Lutero, ele tinha um princípio de que aquilo que a Bíblia não proibisse era permitido no culto. Então, ele só tirava do culto aquilo que claramente era proibido pela Bíblia. Mas outras coisas que não eram proibidas podiam ficar no culto. Calvino chega e diz, não. Citando Deuteronômio, e até citando os 10 mandamentos, ele reforça que Deus só pode ser adorado da maneira que ele revelou em sua palavra. Então, no culto, não é o que não é proibido, é o que é ordenado. Então, na Bíblia não tem que... Na Bíblia você vai encontrar que é proibido ter uma pista de skate aqui. Tem isso na Bíblia? Tem não. Então pode ter uma pista de skate. E tem igreja que tem, né? Lá em Piedade, em Pernambuco, em Jabotão, tem a igreja dos skatistas. Por quê? Onde está na Bíblia que não pode ter? Mas o princípio de Calvino era, só pode estar no culto aquilo que é expressamente ordenado pela palavra de Deus. Isso controla o culto. Então, Calvino fazia distinção entre a igreja católica do seu tempo e a igreja católica de tempos atrás. E é baseado nisso, então, que ele fala sobre Gregório como o último bom papa. Porque quando ele olha para a igreja
mais atrás, ele vê realmente uma igreja que ainda estava lutando contra os erros. Mas na sua época, isso realmente já estava vendido mesmo. Calvino, ele chega a Genebra em 1536, quando ele estava fugindo de França, da perseguição na França, e indo para Estrasburgo. Estrasburgo era a cidade onde Martin Bucer era pastor lá. E o Eco Lampádio também era de lá. Durante essa viagem, alguma coisa fechou a estrada por causa da guerra, alguma coisa assim, e ele teve que desviar e entrar em Genebra para passar a noite esperando de manhã ir para Estrasburgo. Quando ele chega em Genebra, e quem comprou o livro aqui, Calvino era assim, vai ler um pouco sobre isso. Quando ele chega em Genebra, Guilherme Farel, que era um grande pregador e que já estava promovendo reforma em Genebra. Farel não era um bom administrador, não era um bom estruturador da igreja, mas era um ótimo pregador, um excelente pregador. E ele sabia disso, ele sabia que ele era muito bom em pregar, mas não era muito bom em estruturar a igreja. Ele precisava de um homem que fosse bem firme nisso. E ele havia tomado conhecimento de Calvino, especialmente porque em 1536 havia sido publicado no início desse ano a primeira edição das Institutas de Calvino, que era bem menor do que o que a gente tem, cabia no bolso ainda na época. Então, Farel vai até Calvino e insiste com Calvino que ele deveria ficar em Genebra para ajudá-lo na estruturação da igreja ali em Genebra, mas Calvino ele de jeito nenhum quer isso, ele quer ir para Estrasburgo porque ele pretende continuar os seus estudos na Palavra de Deus, mas como um bom pregador, Farel derrama uma tonelada de praga sobre Calvino, e Calvino realmente fica tão espantado que ele volta atrás e decide ficar em Genebra depois das pragas jogadas por Farel. Então, ele fica por 2 anos, mas a oposição de um certo grupo de políticos contrário aos pastores foi tão grande que não teve condições e 2 anos depois, em 1538, ele e Farel foram expulsos. Farel foi para Neuchâtel e ele foi para Estrasburgo e passou os próximos 3 anos lá com Martin Bucer e o Eco Lampádio. Depois desses 3 anos, e até é interessante, é brilhante, isso é lindo. Durante esses 3 anos, Calvino escreve dezenas, se não centenas de cartas a príncipes e a viúvas, dos maiores às mais simples pessoas, aconselhando, orientando, exortando. A própria igreja de Genebra, no caso do cardeal Sadoleto, se você vai ler sobre isso, Calvino estava fora de Genebra, o cardeal Sadoleto tentando investir depois da expulsão deles para retomar a posição católica romana dentro da cidade, começa a questionar e não tinha ninguém preparado. Os outros pastores que Genebra havia chamado de uma cidade vizinha, não me lembro agora o nome, de Berna, esses pastores não eram tão capazes e não foram capazes de responder à altura o cardeal Sadoleto. Aqueles remanescentes que apoiavam Calvino, o que eles fazem? Enviam uma carta para Calvino, pede ajuda de Calvino, Calvino escreve, é um dos documentos mais brilhantes, onde ele expõe a teologia da Palavra de Deus. Essa carta ao cardeal Sadoleto, você pode pesquisar na internet, você acha. Então, veja, mesmo de longe, o coração pastoral de Calvino estava mostrando o seu amor por Genebra, que o rejeitou. Passado, então, esses 3 anos, em 41, a configuração de um dos conselhos, porque Genebra era governado, acho que por 3 conselhos diferentes, um conselho pequeno, um médio e um dos 200, que era o grande conselho. E então, nas novas eleições, voltaram para ocupar os cargos alguns daqueles que eram em favor de Calvino. E então, eles, mais uma vez, convidaram Calvino a retornar a Genebra. Inicialmente, mais uma vez, Calvino não aceita. Farel, a essa altura, está longe e só se comunica por carta com Calvino. Mas eles insistem, os irmãos que foram até Estrasburgo insistem muito com ele, depois de muita insistência, ele aceita e volta para Genebra, em 1541. Então, mas não pense que, por causa desse grupo que trouxe ele de volta, as coisas foram melhores agora. Não. As coisas continuaram muito ruins para Calvino. Esse grupo de políticos que eram contrários, eles realmente foram pedra no sapato na vida de Calvino quase que o tempo inteiro em Genebra. Somente a partir de 1559, Calvino morre em 1564, só em 59 é que realmente começa a vir os primeiros reconhecimentos. Calvino viveu muito pobre durante todos esses anos. Somente agora em 59 é que ele começa a receber um barril de vinho,
um tipo de ordenança, que era coisa, um barril de vinho, acho que valia bastante. Mas os primeiros anos realmente foi muito ruim para Calvino, logo vinho, né? Então, isso é interessante porque essa honra tardia de Calvino traz uma informação importantíssima. O título de cidadão genebrino, que era o título de burguês, era chamado burguês, aquele que recebia o título de cidadão genebrino, só chega em 1559. Antes de 1559, Calvino não tinha forças dentro do Conselho Político de Genebra. Ele não tinha. Nesse tempo, durante esse tempo, antes, que acontece aquele caso de Serveto, que geralmente é o caso clássico, que de Calvino matou Serveto, assassino, assassino. Se tivesse, acho que se soubesse onde ele está enterrado, a turma ia lá para fazer o que a Igreja Católica fez com os ossos de Wycliffe. Ia lá para dizer para os ossos lá, assassino, assassino. Então, em 1553, Serveto já veio de Berna, condenado, e até os bernenses queriam, quando ele foi preso em Genebra, que Genebra o enviasse, porque eles queriam executar Serveto lá, como herege. Mas Genebra disse, não, a gente vai perder essa oportunidade, não. Ele vai pagar aqui. Então, o próprio Calvino, de fato, o Calvino pediu a condenação de Serveto, isso é verdade, como pastor, ele acusou de heresia e pediu a condenação. Mas o que é curioso, que muitas vezes não se considera, é que esse grupo político, que era contrário ao Calvino, que era pedra no sapato de Calvino, era para eles serem contra, não era? Era a grande oportunidade de eles se oporem a Calvino. Eles apoiam Calvino na condenação de Serveto. Por quê? Porque as acusações, as palavras de Serveto eram tão agressivas que qualquer pessoa de uma igreja evangélica, se ouvisse hoje, não ia matar porque não tem mais pena de morte, mas ia enxotar para fora com certeza ia. Quando dentro da igreja ele dissesse que a Trindade é um Deus de 3 cabeças, um cachorro de 3 cabeças. Imagina, ele ficava dentro da igreja? Ficava não. E para aquela época, só tinha um tipo de pena para herege, pena de morte. Agora, o que Calvino faz? Calvino vai interceder em favor de Serveto para que ele tivesse uma morte menos sofrida. Provavelmente a guilhotina, né? Os próprios inimigos... Oxa, que morrer com guilhotina era um privilégio, rapaz. Era muito rápido. Mas esse mesmo grupo de político contrário a Calvino disse, não, ele vai morrer na fogueira. E é assim que Serveto morre no dia 27 de outubro de 1553. Ok, então, resumindo essa parte do reformador. Ainda não, tem só mais um ponto aqui. Em 1541, Calvino apresenta as ordenanças eclesiásticas. Eu estou lutando para traduzir isso para o português. Não existe ainda em português as ordenanças eclesiásticas de 1541, onde Calvino apresenta ao Conselho de Genebra a proposta de estruturação da Igreja de Genebra. E junto com a Igreja também ia respingar no próprio Conselho. Por isso que os políticos eram contra. Porque naquele momento Igreja e Estado era ligado. E os governantes tinham certa autoridade sobre a Igreja. E Calvino estava propondo separação. E eles não queriam. Por isso eles foram tão ferozes contra. Mas essas ordenanças foram aprovadas com algumas poucas mudanças. Então, desde a chegada de Calvino até a sua morte, Calvino lutou para separar a Igreja do Estado. Se hoje a gente conhece o que é isso, a gente deve, em parte, ao labor de Calvino em Genebra e, em parte, aos holandeses com o seu pensamento de liberdade naquela época, liberdade de consciência, que fazia com que, na Holanda, judeus e católicos romanos pudessem cultuar sem ser impedidos, coisa que não acontecia em nenhum país católico romano. Mas os holandeses reformados nessa época já faziam. Então, Calvino é ainda uma referência na esquematização das doutrinas reformadas, do pensamento reformado. O pensamento reformado vinha se desenvolvendo, mas ainda não tinha uma organização, uma sistematização desse pensamento. Você tem isso hoje nas Institutas da Religião Cristã de Calvino. A última edição das Institutas foi publicada nesse mesmo ano de 1559. Nesse ano também, esse ano de 59, realmente é um ano muito especial. Nesse mesmo ano foi criada a Academia de Genebra. Calvino entendia
que para promover, continuar com a promoção da reforma e do progresso de Genebra, era preciso ter homens formados na doutrina reformada. Então ele cria a Academia de Genebra, pastores de todos os lugares da Europa estão vindo, estudam, depois voltam para os seus países. Por exemplo, John Knox, na Escócia, ele vem para Genebra, aprende, e depois volta e leva a reforma para a Escócia. A mesma coisa está acontecendo em Holanda e em outros lugares. Por exemplo, por lá passaram um dos autores do Catecismo de Heidelberg, que aprendeu com Calvino e depois indo para Heidelberg, ele é escolhido pelo príncipe Frederico para ser um dos escritores do Catecismo de Heidelberg. Então, Calvino escreveu catecismos, assim como Lutero havia feito, embora no Catecismo de Calvino não é em forma de pergunta e resposta, como a gente tem aí, mas ele tanto fez catecismo como também outros documentos. E quando as igrejas reformadas na França, perseguida debaixo de Francisco, envia várias proposições expressando a sua fé para Calvino, Calvino responde presenteando a igreja com aquilo que ficou conhecido como a Confissão de Fé Francesa de 1559. Às vezes você vai encontrar a Confissão de Fé Gaulesa, Confissão de Fé de La Rochelle, é a mesma confissão. Essa Confissão Francesa foi um presente de Calvino às igrejas francesas que estavam sendo perseguidas. E como um desdobramento disso, outras confissões reformadas vão aparecer depois disso, que por trás está essa confissão francesa de Calvino. A confissão belga que nós mencionamos aqui, ela tem muito dessa confissão francesa de Calvino por trás. O Catecismo de Heidelberg tem por trás do catecismo essa confissão de fé francesa de Calvino. Ainda o documento posterior de Zurich, a segunda confissão helvética, escrita por Bullinger, também tem por trás a influência de Calvino. Então, tanto o catecismo como a confissão belga foram posteriormente adotados oficialmente como padrões doutrinários das igrejas reformadas na Holanda, como exposição fiel da Escritura. E no século seguinte, agora já em 1543, as igrejas presbiterianas desenvolveram o Catecismo de Westminster, que tem aqui a Confissão de Westminster, que foram adotadas pelas igrejas presbiterianas e escocesas, que no final das contas, os escoceses haviam aberto mão de suas próprias confissões para subscrever as confissões presbiterianas, só que os puritanos perderam o poder na Inglaterra, o presbiterianismo praticamente desapareceu e deixaram de subscrever a Confissão de Westminster. E quem continuou preservando a subscrição dela foram os escoceses, que haviam aberto mão de suas próprias confissões para manter a unidade na Igreja de Cristo junto com as igrejas presbiterianas. Isso é bem interessante. Ainda no século seguinte, século XVII, nesse mesmo século, né, 1643, Confissão de Westminster, no início desse século, 1618 e 1619, aconteceu o grande sínodo de Dort, que ano que vem vai completar 400 anos, e vai ter um projeto no Brasil que vai fazer conferências em vários lugares para celebrar os 400 anos do sínodo de Dort. Então, nesse sínodo, um dos documentos que foram legados para a igreja foram os cânones de Dort, também conhecido como os 5 artigos contra os arminianos, que são os artigos da fé cristã, que expõem o erro do arminianismo, que ensina que a salvação depende da própria pessoa e nega que a salvação é obra exclusiva de Deus. Então, esses documentos, que tem nas 3 formas de unidade também, recusa esse ensinamento. E assim chegamos ao final, resumindo Calvino, dizendo que ele estruturou o pensamento reformado e que se desenvolveu depois dele, e herdamos isso nas institutas da religião cristã, além de ter influenciado as confissões de fé adotadas pelas igrejas da época e posterior. E podemos perceber que em cada um desses homens piedosos que nós mencionamos aqui, se nós pensarmos sobre Wycliffe, ele não surge no vácuo. John Hus segue as pisadas de Wycliffe, que chega até Lutero e que então passa por Zwinglio, chega a Calvino. Então, observe, irmãos, a doutrina da fé cristã, ela está perpassando a história e as eras. E muitas igrejas cristãs, ainda hoje, mantêm uma identificação histórica com essa fé, confessando as mesmas verdades
que as igrejas confessaram na época da Reforma, que por sua vez haviam sido confessadas nos primeiros séculos da igreja cristã. Então, essa identificação e essa unidade da igreja presente com a igreja do passado e com a igreja apostólica, o pastor já mencionou também aqui, se dá pela unidade da fé. É aquilo que confessamos como verdade da palavra de Deus. E essa fé é encontrada nos documentos confessionais que vocês estão aprendendo sobre eles aqui nessa noite, e especialmente citando as 3 formas de unidade das igrejas reformadas no mundo inteiro: Confissão Belga, Catecismo de Heidelberg, Cânones de Dort, os padrões de Westminster, o Catecismo Maior e Menor de Westminster e a Confissão de Westminster, além dos credos antigos da cristandade, credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano. Nesses documentos confessionais está preservada a fé confessada pela igreja de todos os séculos e a qual nós somos chamados a proteger aquilo que nós recebemos de uma vez por todas como padrão de fé transmitido aos santos. Obrigado. Porque dele, por ele